Seção 1 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Pitigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. As Pombas e o Falcão, de Esopo. Vendo-se as pombas perseguidas do milhano, que as maltratava de quando em quando, e buscando como poderiam livrar-se, quiseram valer-se do falcão. Tomou este o cargo de as defender, mas começou a tratá-las muito pior, matando-as e comendo-as sem piedade. Vendo-se sem remédio, diziam: com razão padecemos, pois não nos contentando do que tínhamos, soubemos tão mal escolher coisa que tanto nos importava. Moralidade. Direitamente parece que fala esta fábula com os príncipes cristãos que, tendo competências entre si, muitas vezes chamaram em seu favor mouros ou turcos, do que depois se arrependeram, como estas pombas, e ficaram na sujeição que hoje Egito padece e outras muitas províncias, em castigo de seus ódios, invejas, cismas, abominações e outros pecados, causas de discórdias e, por conseguinte, de total destruição. Fim de As Pombas e o Falcão. Seção 2 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Pitigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. O Parto da Terra, de Esopo. Em certo tempo começou a terra a dar urros e inchar, dizendo que queria parir. Andava a gente muito pasmada e cheia de temor, e receosa que nascesse algum monstro, proporcionado com a mãe, que pudesse destruir o mundo todo. Chegado o tempo do parto, estando todos juntos suspensos, pariu a terra um morganho, e ficou sendo riso o que antes era medo. Moralidade. Esta fábula explica Horácio dos que prometem de si coisas grandes e depois não fazem cousa alguma, como são certos fanfarrões que se jactam de valentes, e a poder de juramentos o querem parecer. Outros que gabam suas letras e livros que hão de compor, mas quando vem ajoelhar-se a valentia de uns e a ciência dos outros, tudo é joio. Pelo que com razão fica quem os conhece rindo e escarnecendo deles, como na fábula se diz que os homens fizeram do parto da terra. Fim de O Parto da Terra. Seção 3 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Pitigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. O Galgo Velho e seu Amo, de Esopo. Há um galgo velho, que havia sido muito bom, se lhe foi uma lebre dentre os dentes, porque já os não tinha. O amo por isso o açoitou cruelmente, e lançou de si como cousa que nada valia. Disse o galgo: deve, senhor, lembrar-te como te servi bem enquanto era moço, quantas lebres tomei e quanto me estimavas. Agora que sou velho e estou posto no osso, por uma que me fugiu, me açoutas e lanças fora, devendo perdoar-me e pagar-me bem o muito que te tenho servido. Moralidade. Deste galgo tome lição quem serve a senhor ingrato, e verá o pago que há de ter, principalmente se o serve em coisas contra a sua consciência, porque depois que estiver bem metido no inferno, pela primeira vontade que deixar de lhe fazer, perde quanto tem servido, e muitas vezes o mesmo senhor, por cujo respeito ele perdeu a Deus, e o mundo o acusar, é seu algoz e o faz castigar dos pecados que lhe fez fazer. Fim de O Galgo Velho e seu Amo. Seção 4 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Pitigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público.
Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. As lebres e rãs, de Esopo. Vendo-se as lebres corridas dos galgos, espantadas de todos os animais, assentaram, por não passar sobressalto, de se matarem afogados em um rio, e querendo dá-la execução, como corressem com ímpeto para se arremessarem na água, chegando à borda dela, viram um grande número de rãs saltarem com medo no ribeiro. Reportaram-se as lebres um pouco, e mudando o conselho, disseram: pois que vivem estas rãs, havendo medo de nós e de todos os que nos causam, soframos nós a vida, que já há outros mais acossados e medrosos. Moralidade. Bem se vê ser verdade o que diz Marcial, que ninguém é miserável, se for comparado. E a mais certa consolação, ainda que cruel, que há nos males, é ver outros que padecem maiores. Por esta causa, perguntando-se a um filósofo de que modo se sofreriam bem tribulações, respondeu: que vendo nosso inimigo em outros maiores. As lebres e rãs. Seção 5 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Lobo e o Cabrito, de Esopo. Uma cabra, indo pastar ao campo, deixou o filho em casa e mandou-lhe que não abrisse ao urso nem lobo que ali viesse, porque morreria. Ida ela, veio um lobo, e fingindo a voz de cabra, começou a afagar o cabrito, dizendo que lhe abrisse, que era sua mãe. Ouvindo isto o cabrito, chegou à porta, e por uma fenda olhou e viu o lobo. E sem outra resposta, virou as costas e recolheu-se em casa. O lobo foi-se, e ele ficou salvo. Moralidade: filhos obedientes a seus pais, tudo lhes sucede bem. Esta fábula nos avisa que guardemos sempre esta obediência, e também que não nos fiemos em palavras brandas, porque quem a pura força não se atreve a dar-nos, quanto mais peçonha traz no coração, tanto mais mel mostra a língua. Que a peçonha não se dá senão nos manjares mais saborosos. O Lobo e o Cabrito. Seção 6 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Cervo, o Lobo e a Ovelha, de Esopo. Demandava o cervo à ovelha falsamente certo trigo, que dizia haver-lhe emprestado. A ovelha pudera negar-lhe, mas receou, porque estava um lobo de companhia conviado, e assim, com dissimulação, lhe disse: rogo-te, por tua vida, que esperes alguns dias, e então averiguaremos nossas contas, que eu te pagarei quanto te dever. Foi contente o cervo. Porém, tanto que ambos se encontraram sem o lobo estar presente, a ovelha o desenganou, que nem lhe devia trigo, nem lhe o havia de pagar. Moralidade: contem esta fábula um aviso proveitoso, que pode servir-nos quando alguém porfia contra nós em presença de nossos inimigos, que então é prudência dilatar a vida, até nos vermos em tempo que possamos livremente defender nossa opinião, como fez aqui a ovelha, sem temor de lobos e inimigos roazes. O Cervo, o Lobo e a Ovelha. Seção 7 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes.
A cegonha e a raposa, de Esopo. Sendo amiga a cegonha com a raposa convidou um dia a jantar. Chegado o tempo, preparou a raposa ardilosa uma comida líquida, manjar como papas, e a estendeu por uma lousa, e importunava a cegonha a que comesse. Mas como ela picava na lousa, quebrava o bico, e nada tomava nele, com que se foi faminta para o ninho. Mas por se vingar, convidou a raposa outra vez, e lançou o manjar em uma almotolia, donde comia com o bico e pescoço comprido. E a raposa, não podendo meter o focinho, se tornou para sua casa corrida e muito morta de fome. Moralidade: é gosto enganar ao enganador, e zombar de quem quer zombar de nós, e obrigação dos que zombam e escarnecem sofrerem bem zombarias leves e tomarem-as em graça. Fim de A Cegonha e a Raposa. Seção 8 de Fábulas de Esopo, volume 2. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. A Gralha e os Pavões, de Esopo. Fez-se a gralha bizarra e louca, vestindo-se de penas de pavões que pediam emprestadas, e desprezando as outras gralhas, andava com os pavões de mistura. Porém eles lhe pediram as suas penas, e começando a depená-la, todos lhe levavam penas e carne no bico. Depois, querendo chegar-se às outras, ainda que com temor e vergonha, diziam-lhe elas: quanto te valera mais contentar-te com o que te deu a natureza, que querer mudar de estado, para vires a esta em que estás, pelada, ferida e vergonhosa. Moralidade: quem faz casa e toma fausto com rendas alheias, ou fazenda emprestada, tem o sucesso desta gralha. Chega-se o tempo da paga, vêm os acredores, tomam-lhe as alfaias com que se honrava, e se não bastam, dão com ele na cadeia, donde sai pelado e vergonhoso. Fim de A Gralha e os Pavões. Seção 9 de Fábulas de Esopo, volume 2. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ben-Hur. A Formiga e a Mosca, de Esopo. Entre a mosca e formiga houve grande altercação sobre pontos de honra. Dizia a mosca: eu sou nobre, vivo livre, ando por onde quero, como viandas preciosas e assento-me à mesa com o rei, e dou beijo nas mais formosas damas. Tu, malaventurada, sempre andas trabalhando. Respondeu a formiga: tu és douda ociosa. Se pousas uma vez em prato de bom manjar, 1000 vezes comes sujidades e imundícias aborrecidas de todos. Se te pões no rosto da dama ou à mesa com o rei, não é por sua vontade, senão porque tu és enfadonha e importuna. Moralidade: desta fábula aprendamos o pouco que valem homens ociosos e importunos como moscas, que se gabam difamando mulheres e pessoas honradas, e contam feitos que nunca lhes aconteceram, desprezando os que, como formigas, vivem de sua indústria, mas quando vem a ocasião, não fazem nada e ficam afrontados e tidos por cobardes. Fim de A Formiga e a Mosca. Seção 10 de Fábulas de Esopo, volume 2. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ben-Hur. A Rã e o Touro, de Esopo. Andava um grande touro passeando no longo da água,
e vendo-o a rã tão grande, tocada de inveja, começou de comer e inchar-se com o vento. E perguntava às outras se era já tão grande. Respondem elas que não. Torna a rã segunda vez e põe mais força por inchar. E desenganada do muito que lhe faltava para igualar o touro, terceira vez inchou, tão rijamente que veio a arrebentar com cobiça de ser grande. Moralidade. Marcial, em um epigrama contra o Talício, moraliza esta fábula, entendendo pela rã o ambicioso que, desejando igualar-se com o rico no trato e despesa, gasta o que tem e o que não tem, e chega a consumir-se, até que rebenta em muitas dívidas que dão, como ele, no hospital. Fiquem logo avisados aqueles que são rãs na posse, não queiram despender como touros, porque não rebentem como esta, de que tratou esta fábula. Fim de A Rã e o Touro. Seção 11 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ben-Hur. O Cavalo e o Leão de Esopo. Viu o leão andar comendo o cavalo em um outeiro, e cuidando em que maneira faria que ele esperasse para o matar, chegou-se com palavras de amigo, dizendo que era médico, se queria que o curasse. O cavalo, que o conheceu e entendeu, disse com dissimulação: Em verdade vens, amigo, há bom tempo, que tenho neste pé um estrepe de que estou maltratado. Chegou-se o leão a ver-lhe o pé, e o cavalo levantou e lhe o assentou nas queixadas, em modo que ficou embaraçado, e tornando em si, vendo era ido o cavalo, disse: Por certo que fez bem em me ferir e ir-se, pois eu queria comê-lo e não curá-lo. Moralidade. Os que querem roubar e enganar outros, professando ofícios que nunca aprenderam, muitas vezes lhes sucede ficarem escalavrados como este leão, e nunca escapam das afrontas e injúrias graves, porque querem vender o que não sabem, o que tudo são espécies de furtar. Fim de O Cavalo e o Leão. Seção 12 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ben-Hur. As Aves e o Morcego, de Esopo. Havia guerra travada entre as aves e outros animais, que, como eram fortes, andavam as aves maltratadas e vencidas. Temeroso disto, o morcego passou-se do bando contrário e voava por cima dos animais de 4 pés, posto já de sua parte. Sobreveio a águia em favor das aves e alcançaram vitória. E tomando o morcego em castigo de traição, lhe mandaram que andasse sempre pelado e às escuras. Moralidade. Esta fábula fala com os soldados que não desamparem seus capitães, com os amigos que não deixem a amizade em tempo de trabalhar, que os que assim o fazem igualmente são tidos pouco de amigos e muito de inimigos, infamam-se de traidores e ninguém mais se fia deles. Fim de As Aves e o Morcego. Seção 13 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ben-Hur. O Cavalo e o Asno, de Esopo.
Indo o cavalo com jaezes ricos de seda e ouro, de muito preço, encontrou no caminho um asno carregado e disse-lhe com muita soberba: Animal descomedido, por que não me dás lugar e te desvias para que eu passe? Calou e sofreu o pobre asno. Mas daí a poucos dias emanqueceu o cavalo e puseram-o de albarda para servir. Acertou o asno de o achar carregado de esterco e disse-lhe: Que vai, irmão? Onde está a vossa soberba? Por que não mandais agora que me arrede como fazíeis em outro tempo? Moralidade. Ninguém despreze os pequenos e pobres por se ver farto e vestido, ou com honra e ofícios, porque se mudam as venturas e estados, e a soberba passada não serve mais que de vergonha e injúria presente. Fim de O Cavalo e o Asno. Seção 14 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Benhur, o Falcão e o Rouxinol de Esopo. O falcão uma manhã se apossou do ninho onde o rouxinol tinha seus filhos e quis matá-los. Começou o rouxinol com muita brandura a rogar-lhe que não os matasse e que os serviria. Disse o falcão que era contente se cantasse de modo que satisfizesse. Começou o triste rouxinol a cantar muito sentido e suave. Porém o falcão, mostrando-se descontente da música, começou a comê-los. Chega nisto por detrás um caçador e lança ao falcão um laço em que o prendeu e o levou a rasto, e o rouxinol ficou livre. Moralidade. Por este falcão se significam os tiranos e desalmados, que por nenhumas razões, ainda que muito justificadas, desistem de agravar aos que podem pouco. Mas neste entremeio chega a justiça divina, que os caça no laço da morte e os lança no inferno, e muitas vezes, para a consolação dos bons, os aflige nessa vida, visivelmente com pena temporal. Fim de O Falcão e o Rouxinol. Seção 15 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Benhur. As Árvores e o Machado, de Esopo. Um machado de aço bem forjado, faltando-lhe o cabo, sem ele não podia cortar. Disseram as árvores ao zambujeiro que lhe desse o cabo. E como o machado esteve encavado, um homem com ele começou a fazer madeira e destruir o arvoredo. Disse então o sobreiro ao freixo: Nós temos a culpa que demos cabo ao machado para nosso mal, porque a não lhe o darmos, seguras pudéramos estar dele. Moralidade. Quem vir seu contrário inabilitado para fazer mal, não o habilite nem lhe dê armas, se o vir desarmado. Virtude é perdoar ao inimigo, mas parvo é quem, além de lhe perdoar, o favorece tanto que depois possa, com pouca ajuda, matá-lo. Fim de As Árvores e o Machado. Seção 16 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Asno e o Mercador, de Esopo. Um tendeiro caminhando para a feira levava um asno carregado de mercadoria,
que de mui fraco andava devagar. O mercador cobiçoso, com desejo de chegar, dava tanto no asno que não podia abolir-se, que caiu no caminho com a carga e morreu. Depois de morto, o esfolaram, e da pele lhe fizeram um tambor, em que andavam de contínuo tangendo e batucando. Moralidade: os que sabem aproveitar-se dos trabalhos da vida e se aparelham para a morte, descansam nela. Porém, os que como asnos morrem sem se lembrar que há outra vida, depois de padecerem nessas suas desventuras, são na outra escarnecidos e atormentados pelo demônio. Pelo que com acerto são comparados nessa fábula a jumentos, cuja pele é na morte e na vida bem corrida. Fim de O Asno e o Mercador. Seção 17, de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Rato e a Doninha, de Esopo. Uma doninha, como de velha e cansada, não pudesse já caçar, usava esta manha. Enfarinhava-se toda e punha-se muito queda a um canto de casa. Vinham alguns ratos que, cuidando ser outra cousa, chegavam por comer e ela os comia. Por derradeiro veio um rato velho, que tinha já escapado de muitos trances, e posto de longe disse: por mais artes que uses, não me colherás. Engana tu a esses pequenos, mas eu conheço-te bem, não hei de chegar a ti. E dizendo isto, foi-se. Moralidade: na doninha se pode ver que quem é criado em más manhas, nem por velhice as perde. Quem se costuma furtar, ou o baraço, ou a morte lhe há de tirar. E quando já não podem usar da força, com rebuços, manhas e traições, usam seus maus ofícios, como gente que tem perdido a vergonha e temor de Deus. Fim de O Rato e a Doninha. Seção 18, de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. A Raposa e as Uvas, de Esopo. Chegava a raposa a uma parreira, viu-a carregada de uvas maduras e formosas, e cobiçou-as. Começou a fazer suas diligências para subir, porém, como estavam altas e íngreme a subida, por muito que fez, não pôde trepar, pelo que disse: estão as uvas em agraço, e desbotar-me-ão os dentes, não quero colhê-las verdes, que também sou pouco amiga delas. E dito isto, foi-se. Oralidade: parte é de homem avisado, as coisas que não pode alcançar, mostrar que não as deseja, que quem encobre suas faltas e desgostos, não dá gosto a quem lhe quer mal, nem desgosto a quem lhe quer bem. E que seja isto verdade em todas as coisas. Tem mais lugar nos casamentos, que desejá-lo sem os haver. É pouca idade, e ciso mostrar o homem que não lhe lembram, ainda que muitos cobice. Fim de A Raposa e as Uvas. Seção 19, de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Tisha Bordon. O Pastor e o Lobo, de Esopo. Fugia o lobo de um caçador que vinha em seu seguimento, e diante de um pastor se escondeu em umas moutas, rogando-lhe que, se o caçador lhe perguntasse, dissesse era ido. Ficou o pastor de fazer. E chegado o caçador, perguntando pelo lobo, o pastor lhe dizia que era ido, mas a cabeça lhe acenava para onde estava. Não atentou o caçador nos acenos e foi-se. Saiu o lobo e disse-lhe o pastor: que vai, amigo, muito me deves, bom valedor tiveste em mim. Valeu-me a mim minha ventura, respondeu o lobo, e não te entender o caçador,
pelo que nada te devo. Antes se bendigo a tua língua, amaldiçoo tua cabeça, que tanto fez por me descobrir. Moralidade. Notam-se nesta fábula os que do mal que urdiram, ainda que não teve efeito, querem tirar agradecimentos, e mostra-se quanto perigo seja quererem os homens e seus trabalhos valer-se de seus inimigos, que quando são muito fiéis e primorosos, cuidam que satisfazem com se mostrarem neutrais. Fim de O Pastor e o Lobo. Seção 20 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Tisha Bordon. O Asno e a Cachorrinha, de Esopo. Vendo o asno que seu amo brincava com uma cachorrinha, e se alegrava com ela, e a tinha à mesa, dando-lhe de comer, porque o afagava vindo de fora e saltava nele, criou que se outro tanto lhe fizesse, também seria estimado. E com essa inveja se vai ao senhor, e entrando de fora, e pondo-lhe as mãos sobre os ombros, começou a querer lamber-lhe o rosto com a língua. Espantado, o amo brada, e acodem os criados, e a poder de muitas pancadas tornaram a meter o asno em sua estrebaria. Moralidade. Ninguém se meta a mostrar habilidades que a natureza lhe negou. Cante o músico, pratique o letrado, o soldado trate de armas, o piloto de sua arte, e quem quer meter-se nas alheias, por ganhar terra e contentar ao trem, ou sairá como este asno espancado, ou o mandarão à estrebaria. Fim de O Asno e a Cachorrinha. Seção 21 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Tisha Bordon. O Leão e o Rato, de Esopo. Estando o leão dormindo, andavam uns ratos brincando ao redor dele e saltando-lhe por cima o acordaram. Tomou ele um entre as mãos e estava para o matar, mas pelo terem pouco e pelos muitos rogos com que lhe pedia, o soltou. Sucedeu daí a pouco tempo cair o leão em uma rede, onde ficou ilhado, sem poder valer-se de suas forças. E sabendo o rato, tal diligência pôs, que roeu brevemente os laços e cordéis, e soltou o leão, que se foi livre em pago da obra que lhe fez. Moralidade. Duas coisas temos aqui que notar. Primeiramente, o agradecimento que se deve a qualquer boa obra, e em especial a quem perdoa algum agravo, podendo vingar-se como este leão podia. Secundariamente, quanto devem os poderosos estimar a amizade de qualquer homem, por muito fraco que seja, porque qualquer pode fazer mal, e se não podem fazer mal, todos podem fazer bem. Fim de O Leão e o Rato. Seção 22 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Tisha Bordon. O Miliano e sua mãe, de Esopo. Estando o Miliano enfermo e receando a morte que via já chegada, rogou de propósito a sua mãe que fizesse por sua saúde romarias aos santos. Respondeu ela: de boa vontade, filho, as fizera, mas temo que não te prestem, porque como gastaste a vida toda em males, e sempre com teu esterco sujaste os templos dos santos, receio que não me queiram ouvir, ainda que os rogue por tua saúde. Moralidade. Bem está de entender que significa este Miliano os homens, que toda a vida são estragados e guardam arrependimento para a hora da morte. Também esta fábula ensina quanto risco correm os que agravam aos santos e bons, e muitas vezes, porque permite a justiça divina, que às vezes não sejam ouvidos, quando se querem valer deles. Fim de O Miliano e sua mãe. Seção 23 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Tisha Bordon. A Porca e o Lobo, de Esopo. Estava uma porca com dores de parir.
E um faminto lobo se chegou a ela, dizendo que era seu amigo, e tinha dó de a ver desamparada, que queria servir-lhe de parteira. Bem entendeu a porca que vinha ele por lhe comer os filhos, e dissimulando disse que não pariria enquanto ele ali estivesse, que era muito vergonhosa, e que se pejava dele, que era seu afilhado, portanto que se fosse e a deixasse parir, e que depois tornaria. Fê-lo o lobo assim, mas em se desviando dali, a porca também se foi buscar um lugar seguro em que parir. Moralidade: o que tem fama de lobo, quando faz afagos, se há de fugir mais dele, porque os tais nunca fazem bem por virtude, senão por seu interesse. E destes, quem não pode livrar-se por força, deve apartar-se com dissimulações, que tanto estará mais seguro de se queimar, quanto estiver mais longe de seu fogo. Fim de A Porca e o Lobo. Seção 24 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Tisha Bordon. O Velho e a Mosca, de Esopo. Repousava à sua leira um velho calvo, com a cabeça descoberta, e uma mosca não fazia senão picar-lhe na calva. Acudia logo o velho com a mão, e como ela fugisse muito depressa, dava em si mesmo grandes palmadas, de que a mosca gostava e se ria. Disse o velho: ride-vos, embora de quantas vezes eu der em mim, que isso não me mata, mas se uma só vez vos acertar, ficareis morta, e pagareis o novo e o velho. Moralidade: mancebos há quem zombar e escarnecer dos homens graves e sisudos são mais importunos que moscas, até que o homem grave, pelos castigar-lhes descobre uma falta sua, com que os deixa mortos de injuriados. Eu por esta mosca entendo alguns muito zelosos, que trabalham por dar desgostos a senhores poderosos, ou fazem sobrancerias às justiças e escapam muitas vezes, até que de alguma caem nas suas mãos, e os fustigam de maneira que ficam perdidos de todo. Fim de O Velho e a Mosca. Seção 25 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Tisha Bordon. O Cordeiro e o Lobo, de Esopo. Andava um cordeiro entre as cabras, e chegou o lobo dizendo: não é este o teu rebanho. Vem comigo, levar-te-ei a tua mãe. Respondeu o cordeiro: não quero, porque esta cabra me quer muito e me faz mais mimo que a seu próprio filho. Contudo, replicou o lobo, melhor estarás com tua mãe. Bem estou aqui, disse o cordeiro. Não quero provar ventura, que por bem que me suceda, não deixará o pastor de me tirar o velo, e ficarei morrendo de frio. Moralidade: mostra-nos esta fábula que a companhia dos bons amigos é mais segura que quanto parentesco tem o mundo, que o parente sem amor nem é amigo nem parente, e o amigo verdadeiro é parente e amigo. Também o cordeiro nos avisa que quem está bem não se bula por provar ventura, que esta é para quem não a tem. Quem está quieto, contente-se com a sua sorte e guarde-se de empenhorar. Fim de O Cordeiro e o Lobo. Seção 26 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Tisha Bordon. O Homem Pobre e a Cobra, de Esopo. Um homem pobre costumava afagar e dar de comer a uma cobra, que em sua casa trazia, e enquanto assim fez, tudo lhe ia por diante. Depois, por certa gastadura, fez-lhe uma grande ferida,
e vendo que tornava a empobrecer, com muitas palavras e humildade lhe pediu perdão. Respondeu a cobra: eu de boa mente te perdoo, mas não te há de isto prestar para deixares de ser pobre, que esta ferida sempre me há de doer, e sempre há de estar pedindo vingança de ti. Moralidade. Quis Esopo mostrar nesta fábula o que costumam dizer: a quem agravares, não lhe creias, porque a memória dos agravos é eterna. Portanto, quem injuriou algum amigo seu e depois se reconciliaram, entenda que por muito amigos que pareça estarem e que no exterior mostre não lhe lembrar nada, lá no mais secreto do coração está guardada muitas vezes a memória da injúria. Fim de O Homem Pobre e a Cobra. Seção 27. De Fábulas de Esopo, volume 2. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Bugio, o Lobo e a Raposa, de Esopo. Querelou o lobo da raposa, dizendo que fizeram furto. Era o juiz o bugio, e a raposa negou fortemente, disputando ambos diante do juiz. E cada um descobriu quantas maldades sabia do outro. Depois do bugio os ouvir, pronunciou a sentença, dizendo que o lobo não provara bem ser-lhe feito furto, mas que ele entendera que a raposa tinha furtado alguma coisa. Portanto, condenava a ambos que ficassem entre si sempre desavindos e suspeitosos. Moralidade. Natural é maliciosos e mentirosos cuidarem que não há homem que seja bom nem verdadeiro, e por estas suspeitas condenarem quantos conhecem e não conhecem. Também mostra esta fábula que os juízes que para condenar se regem não pela prova, senão por suspeitas. Tem saber de bugio que tudo sabe para mal e não para bem. Fim de O Bugio, o Lobo e a Raposa. Seção 28. De Fábulas de Esopo, volume 2. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. A Faia e a Cananoura, de Esopo. A faia alta e direita não queria dobrar-se ao vento. Antes vendo a cananoura, que se maniava facilmente, aconselhava que estivesse sem dobrar-se. Respondeu a cananoura: tu podes resistir, eu não, que não tenho raízes compridas, nem sou forte como tu és. Dizendo isto, veio um pé de vento com braveza, que arrancou a faia com raízes e tudo, mas a cananoura, que se dobrou, ficou em pé. Moralidade. Mostra bem esta fábula quão sujeitos estão a desastres os soberbos e os que a ninguém querem dobrar-se, e, por outra parte, que segura é a humildade. Porque os que sofrem com discrição e obedecem aos tempos, ainda que pareçam cananouras fracas, permanecem mais que os soberbos. Fim de A Faia e a Cananoura. Seção 29, de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Formiga e a Cigarra. No inverno, tirava a formiga da sua cova a assoalhar o trigo, que nela tinha, e a cigarra, com as mãos postas, lhe pedia que repartisse com ela, que morria à fome. Perguntou-lhe a formiga que fizera no estio, porque não guardara para se manter. Respondeu a cigarra: o verão e estio gastei em cantar e passatempos pelos campos. A formiga, então, perseverando em recolher seu trigo, lhe disse: amiga, pois os 6 meses de verão gastastes em cantar, bailar é comida saborosa e de gosto. Moralidade.
Notório é significar-se pela formiga o homem trabalhador, diligente e guardoso. Portanto, nos ensina esta fábula que sejamos como a formiga e não confiemos no que outrem nos há de dar ou emprestar, que com razão se pode negar tudo ao preguiçoso, se é como a cigarra, afeiçoado à música e passatempos. Porém, trabalhar e guardar é caminho certo de não haver mister a ninguém. Fim de A Formiga e a Cigarra. Seção 30. De Fábulas de Esopo, volume 2. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. O Caminhante e a Espada, de Esopo. Achou um caminhante uma espada bem guarnecida em meio da estrada. Perguntou-lhe quem a perdera e deixara ali. Calou-se ela e esteve queda. Depois, sendo outra vez perguntada, respondeu: Ninguém me perdeu a mim, ainda que me vês lançada neste chão. Antes eu fiz perder a muita gente, que dando ocasiões a brigas, matei alguns homens, de que resultou ficarem perdidos os matadores, e os mortos mais perdidos, se não estavam em graça, porque caminharam para o inferno. Moralidade. Por esta espada entendo os homens desalmados e mexeriqueiros, e que enganam a gente moça por maus respeitos, levando-a a casas de jogos e outros piores, leviando-os da obediência de seus pais, porque estes matam 1000 vezes famas, honras, fazendas alheias e também vidas e almas dos com que tratam juntamente. Fim de O Caminhante e a Espada. Fim de Fábulas de Esopo, volume 2.